E aí pessoal, tudo bom? Belezeira todo mundo? Então vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas, né? Vamos começar a entrar agora no nosso novo item aqui, no nosso novo assunto, que é a representação de sólidos geométricos por meio de malhas, tá? Primeiro, representar sólidos geométricos. Primeiro, vou fazer uma introdução do seguinte: a gente pode representar uma figura de duas formas. A gente já viu isso, eu já falei. Ela pode ser representada da forma bidimensional ou ela pode ser representada da forma tridimensional. Qual que é a diferença mesmo? Vamos lá lembrar. No bidimensional eu tenho duas dimensões, então vamos pensar que sejam comprimento e largura. Na tridimensional eu tenho três dimensões, então eu tenho comprimento, largura que está aqui e a altura, que eu já falei na matemática, a gente representa como h, certo? Então eu vou ter três dimensões, tá? O que seria aqui que a gente coloca como representar sólidos geométricos? A gente vai representar sólidos, então a gente vai representar figuras em três dimensões, certo? Então nós vamos trabalhar com esse tipo de figura daqui, com três dimensões, tá? O que é por meio de malhas? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? A malha, por exemplo, esse aqui que eu fiz aqui na folha é uma malha quadriculada. Então, na verdade, essa malha, ela é um suporte para a gente começar a poder desenhar o nosso sólido geométrico, tá? Então, por exemplo, se eu quiser desenhar um cubo aqui, eu vou ter um suporte desses quadradinhos para poder desenhar melhor. Então, por exemplo, ó, vou fazer, como é um cubo, né? As suas faces precisam ser quadradas. Então, eu vou fazer aqui um cubo com três lados, ó. Com três quadradinhos de lado, né? 1, 2, 3. Aí aqui embaixo preciso também. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como eu quero dar um ar de tridimensionalidade a ele, né? Então a gente faz o fundo para um dos lados. Geralmente a gente puxa para o lado direito. Então eu vou fazer aqui, na diagonal aqui, na diagonal aqui, na diagonal aqui. Por quê? Para dar a ideia do fundo dele. Então a gente puxa aqui, ó. Tá vendo que dá 3 também? Ó? 1, 2, 3. 1, 2, 3, certo? Acabei de desenhar um cubo, certo? Só que a gente tem um detalhe importante para o desenho do cubo. Vou transferir ele aqui para o lado, porque agora a gente precisa desenhar de uma forma um pouco mais rebuscada, com mais detalhes, né? Então eu vou passar esse cubo para cá, para a gente entender o que seria essa forma. Tá errado o desenho desse cubo? Não, não tá errado o desenho desse cubo que a gente acabou de fazer. Mas precisa de um detalhe importante aqui, principalmente se a gente está trabalhando com faces, arestas e vértices, né? Então o que eu preciso fazer nesse cubo? Eu preciso detalhar uma parte que eu não consigo ver dele, que são as arestas de trás. Então, por exemplo, eu vou pegar essa caixinha aqui, ó. Vendo que ela é uma caixinha, ó. Tá? É uma caixinha aqui de baralho, tá? Se eu pegar essa caixinha e visualizar ela assim, nessa posição, eu consigo ver essa aresta, essa aresta, essa aresta, essa aresta. Mas eu não consigo ver quem? As arestas que estão aqui atrás, ó, do fundo. Não consigo ver as arestas que estão na frente. Se eu colocar ela assim, ó, que é mais ou menos o desenho que a gente faz do cubo, a gente já consegue ver essa aresta aqui de cima, tá vendo? Ó? Que seriam exatamente essas arestas aqui, ó. Agora, o que a gente não está conseguindo ver? As arestas do fundo. E para desenhar essas arestas do fundo, para ficar um desenho bem detalhado, a gente vai pontilhar, ó. Primeiro a gente puxa aqui paralelo a essa, ó, para ficar igualzinho, tá vendo? Ó? Sempre tem que ter na mesma direção. Aqui já tá, né? Que aqui a gente tá vendo, então não precisa pontilhar. A gente vai pontilhar o que estão no fundo, ó, que são essas três arestas que eu não consigo ver por esse desenho. Porque na hora de contar, se você for contar as arestas pelo desenho sem colocar as pontilhadas lá no fundo, você às vezes pode errar essa conta. Então, esse pontilhado é para dar a ideia das arestas que a gente não está vendo e, além disso, ele nos ajuda a dar a ideia de profundidade, né? Então, a gente vai sempre olhar para esse pontilhado como se fosse o fundo desse sólido. Então, ele dá essa ideia tridimensional para a gente, certo?